Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação muito grande para mim revê-los novamente através da abertura de mais um novo trimestre em nossas vidas. Agora estamos falando do último trimestre do ano de 2018, onde de outubro a dezembro estaremos estudando Unidade em Cristo. Na realidade, nós faremos agora uma viagem pela Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, alinhando o raciocínio temático na direção de nossa unidade com Cristo. Na realidade, buscaremos nas Escrituras Sagradas, nesse tema, tudo que é importante para o bom relacionamento de uns para com os outros e de todos para com Deus. Comportamento humano é a coisa mais complexa do relacionamento humano. Por isso, conviver com as diversas formas de pensar diferente, desenvolver missão no meio de tanta divergência e tantas mentes, umas que brilham mais, outras menos, mas é muito importante aprender a conviver nesse meio. E principalmente, aprender a preservar, a conservar aquilo de bom que aprendemos no exercício da experiência cristã, em nossa jornada. E principalmente, aprender a respeitar os limites alheios. Saber onde começa o nosso limite e onde começa o limite do próximo. E não só respeitar, mas ajudar a promover o entusiasmo, a autoestima do meio em que nós vivemos. Não só a nossa autoestima, como das pessoas que convivem conosco. Fortalecendo uns aos outros. Por isso que aprenderemos que o amor é a base de tudo. E isto aprenderemos no desenrolar desse novo tema nesse trimestre. Que Deus nos abençoe e nos dirija nos estudos desse novo trimestre. Mensagens que Deus mandou para nós para nos preparar melhor para o seu serviço e para, em muito breve, ser contado dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse tema maravilhoso que Tu coloca em nossas mãos para o sustento de nossa fé. Que venha fortalecer o nosso comportamento, que venha fortalecer a nossa fé, que venha nos dar força na jornada que temos para cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Dirija-nos, guarda-nos, prepare-nos para o Teu reino, nos abençoe no discorrer desta matéria, que é o que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O primeiro tema, criação e queda. Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6, diz o seguinte: Então Deus conduziu Abraão até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe que coisa fantástica a forma com que essa palavra foi afirmada e escrita, registrada a respeito de Abraão, o pai da fé. Mas sabemos que a questão de Abraão, nós já estamos aqui num tema central, da onde já estava alinhavando as diretrizes bem já aceleradas para a chegada do Messias. Estávamos aqui falando do meio do caminho entre o pecado de Adão e a chegada do Messias. Mas até chegar aqui, nesse meio de caminho de Abraão, esse indivíduo aqui nasceu em 1996 a.C., a Torre de Babel teria acontecido ali há 2000 anos, o dilúvio em 2350 a.C., Adão pecou há 4000 anos antes de Cristo. Meus amados,
Quando olhamos para Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou o Senhor Deus os céus, plural, e a terra, singular. Essa terra, singular, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Sabemos que, nesse período que a terra foi criada, lá no céu, já estava acontecendo uma rebelião. Lá no céu, já estava acontecendo a subversão contra o governo de Deus. Quando os nossos primeiros pais foram colocados aqui, para viver o tempo que viveu aqui, se tornou aqui mais um dos mundos criados por Deus a ser perseguido pelo agitador, pelo promotor das trevas, que já vinha pecando, que já vinha aglomerando pessoas, seres, contra o governo de Deus. Até que conseguiu, infelizmente, os nossos primeiros pais, como forma de agregados a essa grande rebelião, e fez com que o planeta Terra se tornasse, por esse motivo, o alvo do projeto do Messias. Porque foi aqui, ao que tudo consta nas Escrituras Sagradas, onde o primeiro casal líder do universo caiu. Na criação aqui consta um homem criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus enviaria seu Filho aqui por amor a este mundo, que é o que temos relatado no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16. Ele amou de tal maneira que deu o seu único da espécie para vir desenvolver o plano da redenção aqui. E esse mundo se tornará o centro da administração do universo, aqui nesse planeta. O que estudaremos nesse trimestre, começando com essa matéria de criação e queda, culminará justamente na busca do conhecimento do comportamento humano, no objetivo e propósito de melhorarmos a nossa maneira de ser, de viver e de conviver com as pessoas que nós lidamos no dia a dia. As pessoas que convivem conosco no dia a dia. Porque quanto melhor nós soubermos tratar essas pessoas, soubermos conquistá-las para os pés de Cristo, mais rápido a missão será cumprida, mais rápido Jesus voltará. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Em conclusão, a criação e queda não começou nesse planeta. Começou no céu, mas concluirá aqui. Por isso é muito sério o assunto que trataremos acerca do comportamento humano, acerca da convivência humana, acerca da convivência entre uns com os outros e principalmente acerca da convivência nossa para com Deus, como povo de Deus e como indivíduo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O amor como fundamento da unidade, segundo tema. Na mensagem da criação, aqui no Gênesis, nós podemos observar em Gênesis 1:31 que tudo que Deus fez era muito bom. E a ótica com que observamos aquilo ali, nós vemos uma perfeição em tudo. E dentro dessa perfeição, o segundo ponto que nós destacamos aqui, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Ou seja, houve uma distinta semelhança entre nós e o nosso Criador. E quando olhamos essa semelhança, destacamos um terceiro ponto, que não é somente semelhança espiritual, mas semelhança física também. Isso é incontestável. Agora vem aí a grande questão. O quarto ponto é que o pecado viria e traria uma mudança abrupta nessa estrutura original da criação. Ou seja, o que foi criado de uma forma teve outra direção. Houve uma mutação genética. A natureza passou a gemer com dor de parto.
o leão original, o lobo original, que a dentição era semelhante à de um cordeiro, porque se vocês perceberam a alimentação do Gênesis, não tinha alimentação carne. E lá no livro de Isaías nós vimos o leão do futuro, da terra restaurada, comendo palha com o boi de novo e o lobo comendo palha com o cordeiro. Esse é o original que Deus criou. Mas o que nós conhecemos depois do pecado de Adão para cá, os que entraram na arca de Noé e os que nós conhecemos por aí, não tem nada a ver. São todos mutantes, inclusive nós também somos mutantes. Estamos cheios de mutação genética por causa do pecado. Não tem nada a ver. Deus criou raça pura. A sua imagem e semelhança, traços distintos. E o pecado mudou tudo isso aí. E houve uma série de adaptação para que possamos conseguir sobreviver nesse velho mundo de pecado. Traço físico de raça pura e raça caída é muito simples de observar. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ninguém reconheceu ele, porque ele ressuscitou na condição de raça pura. E além do mais, restabelecida a sua condição divina, ele nasceu como um membro da raça caída, que se tornou raça eleita por escolha própria, por mérito próprio, por livre-arbítrio. Foi perfeito em tudo, não pecou em nada, morreu como qualquer mortal, e não morreu ao sono da morte, morreu a morte eterna. Apocalipse 1:5, ele foi o primogênito dos mortos, por isso que ele suou sangue no Getsemane. Sabia que tipo de morte ia morrer? O único ser que morreu a morte eterna. Pagou o preço, sem sangue, na remissão de pecado. E quando ele ressuscita, ressuscita na estrutura de raça pura. A original que Deus criou, a que eu e você também vamos ter, o dia que formos restaurados. Por isso que hoje somos convidados a fazer parte de uma raça eleita, de um povo de Deus, de um povo escolhido, de um povo separado, um povo diferente. Vive no mundo, é mortal, cai, levanta como todo mundo, mas tem uma relação com Deus. Tem uma relação diferente com o semelhante. Vivemos numa estrutura de amor. Esse é o povo da raça eleita. Aqueles que sabem amar, que buscam o amor. O amor incondicional. O amor de semelhança divina. Busca em Cristo isso, que é aquele amor ágape, relatado em 1 Coríntios capítulo 13. Porque ele é o fundamento da unidade. Toda a estrutura teria se mantido original se não fosse o pecado. Mas aconteceu o pecado. E aí o plano da redenção foi apresentado já aos nossos primeiros pais ali no jardim. E foi levado de geração em geração até chegar a mim e a você, como chegou hoje, e conhecemos, procuramos viver e ensinar essa estrutura fundamentada no amor e principalmente na unidade em Cristo. Terceiro tema, as consequências da queda. Analisando o capítulo 3 de Gênesis, meus amados, é muito detalhe. Eu inclusive sugiro aqueles que não assistiram ainda o Escatologia 4, são 38 aulas, vale a pena estudar, assistir aula por aula. Esse assunto do Gênesis, nós teremos várias aulas só dentro do Gênesis, trabalhando detalhes que dentro da lição é impossível de trabalhar, não dá tempo. Mas vai lá, assista, aí no meu canal, entre no YouTube, procure o canal Professor Rafael Diniz Caetano. Escatologia 4 é o nome da matéria. Estudem, assistam, que vale a pena. E quem quiser receber no WhatsApp, os links das matérias, está aí na tela. 981336615. Terei prazer em encaminhar para vocês e tirar alguma dúvida se alguém, e trocar ideia com alguém se precisar tirar alguma dúvida. E dentro do canal tem espaço para isso também. Terei prazer em atender.
Meus amados, analisando as consequências da queda, a primeira delas foi o abalo na semelhança que nós vimos que a original era uma, hoje é outra. Lembra? Cristo não foi reconhecido por ninguém. Nem Maria Madalena, nem os discípulos que andou com ele tanto tempo, andando no caminho de Emaús, não conheceu, ele ficou irreconhecido. Lá na beira da praia, estava lá a turma pescando de novo, não reconheceram. Então demoraram a cair a ficha em ver que tem diferença na estrutura de raça pura com raça caída. Entende? Raça mortal com raça imortal. O segundo ponto, que nós também já comentamos anteriormente, é a natureza gemendo com dor de parto, o tempo todo. Para tentar dar condição de sobrevivência para nós. Para continuar dando sobrevivência para nós. A natureza da gemendo, que ela foi criada para viver de uma forma, na pureza. E ela vive debaixo da dureza, da gemura, do pecado. E da própria maldade dos seres que caíram e também da raça humana. Que tem muita maldade e, infelizmente, prejudicam, maltratam muito a natureza. E dentro dessas consequências, natureza humana, natureza animal, natureza vegetal, e etc, e etc, tudo sofrendo transtornos diversos. E o que restou dessa semelhança que nós fomos criados originalmente, um vínculo assim muito transcendente, se chamado natureza espiritual. Que buscamos a Deus, oramos a Deus para que se torne imanente em nós. E não tão transcendente quanto é, somente transcendente. Precisamos fazer com que essa distância dessa natureza espiritual que temos, essa semelhança, se torne cada dia mais próxima. E, infelizmente, por causa de todas essas desestruturações causadas pelo pecado, o quinto ponto a ser observado aqui é que a terra se encheu de violência. E na terra se encher de violência, no ano 2350 a.C., 1750 anos aproximadamente depois que Adão pecou, infelizmente Deus foi obrigado a destruir o planeta. E muito mais gente que tem hoje no planeta morreu naquele dia. Muitos tentam olhar para o dilúvio como uma historinha de carochinha. Mas isso foi o assunto mais grave que aconteceu na história da nossa raça, da raça humana. A maior tragédia relatada na história da raça humana, da descendência de Adão fora do jardim. E nós estamos caminhando para a maior de todas, que é o fim deste mundo que nós vivemos hoje. Por isso estamos estudando essa matéria, para melhorarmos o nosso comportamento, não só entre nós e Deus, mas entre uns e os outros. Entre os membros da igreja, entre os membros da sociedade, entre os membros do planeta. E possamos todos cumprir com a nossa missão e Jesus possa voltar para buscar a todos aqueles que realmente estão dispostos a voltar a fazer parte de uma raça pura. Quarto tema, mais desunião e separação. Quando chegamos aqui na altura de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao 9, temos o relato da Torre de Babel. Nós estamos falando aqui de 2000 anos antes de Cristo, ou 350 anos depois da descida da Arca do Dilúvio. Lá no Ararat, desceram pela Palestina, 350 anos. Povoando, reabitando a terra, a descendência de Noé. 4 casais. Noé, sua mulher e seus 3 filhos com as suas esposas. Lembre-se que tanto Noé quanto os seus filhos se casaram com filhos dos homens. Então houve uma mistura das descendências de Adão, via Sete, com a descendência de Adão via Caim. Os descendentes de Caim eram filhos dos homens, descendentes de Sete, filhos de Deus. Então houve essa mistura de casamento que infelizmente resultou
na proliferação da maldade sobre a face da terra, dentre muitos outros tipos de perversões e pecados. E por esse motivo mesmo, Deus foi obrigado, não teve outra solução a não ser destruir com o planeta e recomeçar tudo com esses 4 casais. Aqui agora nós estamos falando então de uma raça humana misturada, o raça caída propriamente dito, que misturou com raça eleita, e do meio daqueles ali, um deles foi chamado como povo distinto, os semitas, que Deus ainda ia fazer uma filtragem grande no meio desses semitas, os descendentes de Sem, o primogênito de Noé, para que pudesse selecionar alguém capaz, pela graça de Deus, de receber as dádivas da fé necessária para contagiar um povo para que se preparasse para receber o Filho de Deus, o Messias, para o cumprimento da missão do plano básico da redenção, que seria o Calvário, que sem ele não teria salvação para ninguém. E deu certo o projeto. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, na história da Torre de Babel, que no capítulo 1, o verso 1, diz que até ali se falou uma só língua, um só idioma. Presta atenção no peso que tem essa informação. Veja que esse idioma não é hebraico, não é aramaico, não é grego, não é português, não é inglês, não é japonês. Todos esses idiomas que eu acabei de citar são idiomas oriundos a partir da Torre de Babel. Até ali se falou um idioma que nós não temos conhecimento de qual era. Sabemos que é o idioma universal. É o mesmo que lá em 1 Coríntios 13:1 fala, a língua dos anjos. O mesmo que em João capítulo 12, verso 30, o Pai falou com Jesus diante dos gregos, e Jesus fez o comentário que essa voz veio, não foi por causa de mim, mas por causa de vocês. O mesmo que lá em Apocalipse capítulo 19, verso 12, João viu escrito o nome dele, mas só ele que sabia ler, porque João não conhecia aquele idioma. Esse idioma, irmãos, é o idioma que nós vamos voltar a falar um dia. Por enquanto, nós falamos idiomas oriundos da Torre de Babel. E foram nesses idiomas que a Bíblia foi escrita, que nós estudamos e que nós pregamos. Mas um dia voltaremos a falar do idioma universal. Guarde essa curiosidade na manga da camisa, que isso é muito importante. Tem muita gente que fundou até religião por causa do nome de Deus, por causa disso, por causa daquilo, mas não é hebraico, não é aramaico, não é inglês, não é japonês. Idioma universal. Esses 4 textos bíblicos citados aqui nesta lição deixam a base suficiente e incontestável sobre essa questão do idioma universal. E não é nenhum tipo de blá 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 pentecostal que tem por aí também não. Muito longe. Estamos falando de idioma universal. E na Torre de Babel acontece o terceiro ponto, a confusão linguística, aonde entra então os idiomas que nós conhecemos neste velho mundo. Japonês, inglês, português, aramaico, hebraico, grego, etc, etc, etc. Tudo isso foi uma forma que Deus encontrou para a manutenção da misericórdia e não ter que exterminar com a raça caída de vez. Para viver de forma plena a graça até a chegada do Messias, cumprido com a sua missão, e nos preparando para o grande dia da redenção, que próximo está aos nossos dias. Só o Messias, quarto ponto, só o Messias teria condição de reunir o rebanho novamente, evitando as desuniões e separações que o pecado tem produzido na história da humanidade. Antes da Torre de Babel, depois da Torre de Babel e continua, com muita bagunça. Só o Messias, só Jesus está habilitado em reunir o rebanho. E quando nós focamos
vivemos focados no amor, estabelecidos a nossa fé na rocha viva que é Cristo, nós conseguimos entender melhor o comportamento alheio, o nosso, e principalmente nos submetermos à vontade de Deus e ser guiado pelo seu Santo Espírito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema. Abraão, pai do povo de Deus. Aqui entramos em alguns textos bíblicos interessantes, como Gênesis capítulo 12, verso 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18. Aqui nós estamos falando de um indivíduo que em 1996 a.C., aproximadamente, ou seja, 354 anos depois do dilúvio e 4 anos depois da Torre de Babel, o indivíduo do povo semita morava ali no sul da Babilônia, da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e foi chamado para ir para uma terra distante, a mais de 1.650 quilômetros de distância de onde ele estava, ir a pé, com o seu gado, com suas fazendas, com tudo, e a ter uma relação íntima de fé com o Criador do universo, e formar um povo que se preparasse para receber o Messias, e ele aceitou. E esse indivíduo, quando estudamos Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 19, como Romanos 4, de 1 a 3, Gálatas 3, 29, vimos que ele foi um indivíduo de fé exemplar, de conduta exemplar e principalmente amigo de Deus, como revelado em 2 Crônicas capítulo 20, verso 7. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar segundo que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. É o que temos no verso 8 do capítulo 11 de Hebreus. Em segundo lugar, ele tinha esperança na promessa de Deus. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus, como vimos em Hebreus 11, 9 e 10. Em terceiro lugar, ele acreditou que Deus lhe daria um filho, que um dia seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Por isso que ele foi justificado pela fé, como comenta Romanos capítulo 4, verso de 1 a 3. Segundo Crônicas 20, verso 7, ele foi amigo de Deus. E eu e você? Nós somos amigos de Deus? Nós somos de fato amigos das pessoas que nos cercam? Abraão, ele foi um exemplo para nós. É um exemplo bíblico. Nós hoje somos os atuais personagens da palavra viva, inspirados na palavra escrita, vivendo na palavra viva, dirigida pelo Santo Espírito. Somos luz do mundo e sal da terra. Nós estamos honrando isso? Estamos dignificando essa condição? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, o povo escolhido de Deus. Aqui temos um povo preparado para receber o Messias e estender o bastão do revezamento para o resto do mundo, irmãos. Como vimos em Deuteronômio 7, de 6 a 11, Deus tem um motivo especial de ter chamado um povo separado para que o mundo o conhecesse. Essa missão, esse bastão de revezamento chegou nas nossas mãos. É eu e você que iremos fechar a pregação do Evangelho, essa parceria com o Espírito Santo, para que Jesus possa em breve voltar. E o que é que nós estamos fazendo? Para mostrarmos que fazemos parte de uma raça eleita, de um povo distinto, de um povo separado, que ama o semelhante e que de fato busca servir a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, verso 23. Sétimo tema,
o sábado, para muitos, um elo perdido. Tem um trecho de orientação da criança, página 535, que diz o seguinte: que poderosa força unificadora o sábado poderia ter sido se todas as pessoas os tivessem guardado. Deus pretendia que o dia de descanso lembrasse aos descendentes de Adão e Eva de seu elo comum com ele e uns com os outros. O sábado não acabou, irmãos. Continua. É o dia da semana, é o aniversário da criação da semana. Toda semana nós temos esse sábado maravilhoso para lembrar que um dia fomos criados, que esse mundo foi criado, que o universo foi criado. Esse sábado, no novo céu e na nova terra, como diz Isaías 66, 22 e 23, vai continuar sendo o dia principal de adoração. Se nós lembrarmos desse detalhe, todo sábado, ele se torna um elo que continua nos vinculando na nossa semelhança espiritual com Deus, que em muito breve fará com que a nossa semelhança física retorne a essa condição quando nos tornarmos raça pura na chegada de nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Senhor Deus, que isso se realize em nós. Fortaleça a nossa fé. Estruture a nossa condição de te servir em espírito e em verdade. E que com amor convivamos uns com os outros e cumpramos com as nossas missões. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, quando eu maravilhado fico